Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, aqui São Januário, olha, Bob Dinamite. E que vitória do Vasco, sofrida nos pênaltis, dramática, mas valeu a classificação. São R$ 3.685.250 que o Vasco garante nas oitavas de final. Agora, que time arrumado esse time do Operário, hein? Meu Deus do céu, bons jogadores, quase que ele bagunça a vida do Vasco. Fernando Diniz vai falar conosco na entrevista coletiva completíssima para você a partir de agora. Queria falar um pouco sobre esse resultado, a classificação, mas uma situação que chamou muito a nossa atenção foi o Lloyd com você. Você chamou ele 2 vezes, uma ele não foi, depois você quase invadiu o campo para falar com ele, aí a torcida começou a vaiar também, a xingar o Lloyd. Queria saber o que aconteceu ali entre você e o Lloyd. Não, comigo não aconteceu nada. Eu nem sei muito isso, sabe, do gesto que ele fez. O pessoal está falando e eu estava tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida estava já irritada com ele, mas a intenção era de ajudá-lo, de orientá-lo para ele continuar jogando. Então, eu não sei, eu preciso conversar com ele para saber o gesto que ele fez. Eu estava falando agora com o pessoal da assessoria de imprensa, de fato, eu também não interpretei assim, estava tão focado no jogo que, para mim, não teve problema nenhum. Olá, Diniz, Joel Silva, do canal Colina em Foco, parabéns pela classificação. Obrigado. Durante a transmissão, eu estava a todo momento falando, se fosse para citar uma palavra para colocar o jogo em evidência, eu achava o jogo perigoso. A todo momento me sentia isso, que o Operário estava sempre muito perigoso no jogo, apesar de não ter finalizado tanto no segundo tempo. Eu queria que você explicasse por que o Vasco não conseguiu controlar o jogo, a sua análise da partida, mas principalmente por que o Vasco não conseguiu tirar a bola do Operário, ou controlar mais o jogo e até mesmo matar o jogo. Qual é a sua análise quanto a isso? O que faltou para o Vasco ter uma classificação em tese mais tranquila? Porque tem muito torcedor que passou mal do coração por aí. Mas, de qualquer jeito, a torcida fez o papel dela e teve total mérito nessa classificação do Vasco. Inclusive, já aproveitar para convocar a torcida para sábado. Nossa leal torcida, a gente vai precisar de vocês lá no sábado para nos apoiar. Eu acho que a história do jogo hoje começou no sábado. Eu acho que no sábado aqui teve uma descarga muito grande de energia física e psíquica também, que a gente não teve tempo hábil para recuperar. Foi um jogo do sábado meio fora dos padrões habituais que o Vasco vinha jogando, então estava todo mundo muito feliz e descarregou muita coisa, tanto a torcida como o time. Foi um jogo que deu muito orgulho para a torcida, para a gente também, que no fundo a gente veio de 3, podia ter ganho demais. E com 2 dias a gente tendo que fazer ajustes, eu acho que esse foi o principal fator, tanto fisicamente como psiquicamente. A gente não foi o mesmo time nem da minha estreia, a gente estava abaixo nos 2 sentidos. E a gente enfrentava um time perigoso, que é um time que tem um bom investimento para a Série B, com jogadores que já jogaram em grandes clubes, um time organizado, que vinha com confiança de 3 vitórias, campeão paranaense, e acho que os 3 últimos confrontos do Paranaense eles ganharam nos pênaltis, por incrível que pareça, pela informação que me chegou. Então era um jogo difícil. Então a gente tinha um adversário difícil, perigoso, e a gente estava, para o jogo de hoje, um pouco abaixo da nossa melhor condição. Eu acho que a gente jogou menos do que a gente jogou até no jogo contra o Lanús em termos de postura. Não é que a gente jogou mal, não. A gente não jogou mal. A gente teve um momento que oscilou muito mais nesse jogo que nos 2 primeiros, principalmente no jogo de sábado. Então, dessa oscilação, o Operário, e eu concordo com a sua análise, ele parecia que a qualquer momento podia acontecer uma coisa, ele fazer um gol. E a gente teve pelo menos umas 3 ou 4 chances para matar o jogo e não matou, né? E aí deixou o adversário vivo e eles acabaram tendo a felicidade de fazer o gol no final do jogo numa bola extremamente improvável. Um cruzamento muito alto, uma cabeçada que entrou bem devagar no canto. Mas o importante, de fato, era classificar, e eu acho que a classificação do jeito que foi, a gente não escreveria esse roteiro, mas eu acho que também para o time acaba sendo uma coisa muito forte, sempre quando a disputa de pênalti do jeito que foi
acaba treinando algumas emoções na gente, no aspecto anímico, que sem a disputa a gente não treinaria. Boa noite, professor, tudo bem? Adília Velar, do canal Aqui Se Fala de Vasco. Hoje a gente sentiu o time do Vasco um pouco no meio campo desconectado, não conseguindo encaixar tantos toques, tanto o Nuno como o Coutinho não conseguindo se achar tanto. O que houve, né? Como o senhor mesmo disse, essa descarga emocional da última partida, e qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou contra, né, o time do Operário, que é muito bem organizado e jogou essa noite aqui em São Januário? Obrigado. Essa análise que eu fiz para ele, de fato, o que eu penso do jogo, eu já tinha um pouco esse receio para o jogo de hoje. O treino já não foi igual, e não foi igual por conta, é difícil você botar, e faltava energia já no treino, é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, a deixar o time mais maduro e se recuperar mais rápido de grandes vitórias, como foi a de sábado. Eu fiz assim o que eu pude fazer, tentei o máximo, os jogadores também se dedicaram, e a gente vai evoluir. E o jogo de hoje foi um jogo importante para a nossa caminhada, muito importante. O time não jogou o seu melhor, mas foi um jogo muito importante, porque era difícil jogar o seu melhor hoje. Valeu. Diniz, Thiago Toche, Vasco Velocidade, parabéns pela classificação. Obrigado. Tem apenas 3 jogos você no comando do Vasco. Já conseguiu diagnosticar todos os problemas, o que deveria trabalhar mais, qual é a melhor qualidade? Já conseguiu diagnosticar todos os problemas do time do Vasco? Não, todos os problemas não, a gente está tentando melhorar em todos os aspectos o time, tanto individual como coletivamente. Vai levar um tempo, a gente nunca vai conseguir identificar todos, mas aqueles que a gente tem identificado, a gente tem trabalhado e procurando melhorar a equipe. Tudo bem, Diniz? Tudo bem, Wellington. Prazer te ver. Prazer, boa sorte. Obrigado. Sabe que eu torço muito por você. Muito obrigado. Igualmente. É verdade. Ô, Diniz, você é daqueles que acha que pênalti é loteria? O que você destacaria do seu time nessa classificação? Não, em relação aos pênaltis, eu não acho que é loteria. Eu sempre treinei pênalti. Quando eu tenho chance de disputa, então a gente treinou pênalti ontem. Tá? Então não teve loteria, não acho que é loteria. Acho que tem preparo dos jogadores e isso aumenta a tua chance de ganhar, não é a segurança. Então acho que do preparo emocional, o time, de maneira geral, foi bem nas cobranças. O Léo Jardim foi estupendo e acabou nos dando a classificação. Diniz, boa noite. Danilo, do Expresso 1923. Parabéns pela classificação. Obrigado. No segundo tempo, você acha que faltou um pouquinho de controle de bola, segurar um pouco a bola no momento dos minutos finais, ali para os 10 minutos finais? Porque, por velocidade, acho que o time conseguiu desenvolver, tanto com o Ryan, e em alguns momentos com o Lloyd, no segundo tempo, quando ele entrou. Mas ali, quando a gente sofre uma pressão do Operário, justamente com as bolas aéreas, conseguir uma faltinha, um lateral, esfriar um pouco a partida, ou passa muito por essa questão psicológica também? Obrigado. Não, o que você está falando depois que o jogo terminou, assim, e pode acontecer, a gente também pensa nisso depois que acontece, sabe? É normal fazer essa análise que você fez, a gente está discutindo, podia ter crescido a área, que a gente pensou em colocar o Maurício Lemos, porque assim, a gente ia acabar baixando um pouco o bloco no finalzinho, ia acabar tendo cruzamento, mas a gente achou também que não precisava mexer, e a gente escolheu deixar do jeito que estava. Mas eu não acho que a gente fez uma partida ruim. Eu acho que o jogo do segundo tempo foi um jogo que um pouco diferente do primeiro, e a gente teve mais perto de fazer os gols até no segundo tempo que no primeiro. Só que a gente teve pelo menos umas 4 chances claras de atravessar a bola para o outro fazer o gol, que acho que isso a gente pecou um pouco. E aí, quando você não faz o jogo fica perigoso, o jogo fica tenso, e é um time que tem boa qualidade. São jogadores acostumados a jogar a Série A, tanto o Alano quanto o Busquilha, o Marcos Paulo, são jogadores que têm boa qualidade técnica e jogando aqui contra o Vasco praticamente de franco-atirador. Boa noite, Diniz. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos. Parabéns pela classificação, obrigado. Apesar do sufoco. Obrigado, né? Sérgio. A respeito do gol do Operário, você já havia diagnosticado que os jogadores sentem muito quando o Vasco toma um gol, ainda mais na circunstância que foi no último minuto, no finalzinho.
Durante a preparação para os pênaltis, os jogadores na roda, você estava lá no meio muito efusivo, falando com os jogadores. Qual era o teor daquela conversa? Motivação mesmo? Questão psicológica pelo gol que tomou? Você teve algum receio dos jogadores sentirem um gol e isso afetar a cobrança, a parte técnica do pênalti? E também sobre as cobranças, se puder, em relação, você falou que treinou sobre a semana, obviamente, por ter a possibilidade da disputa, mas que você explicasse a escolha dos jogadores, a ordem dos jogadores. João Vitor bater antes de alguns outros jogadores. Essa questão foi por questão de confiança, pelo que você observou em um treinamento só? Teve alguma orientação de quem já estava aqui? Obrigado. Não, muito obrigado pela sua pergunta. Até eu acho que, na questão anímica, a maneira como eles responderam à disputa de pênalti foi muito boa, diferente do que aconteceu lá, por exemplo, na Argentina, quando a gente tomou o gol do Lanús. Os jogadores estavam inteiros, a minha participação ali foi de encorajamento, porque eu gosto de quem se posiciona para bater. Esse já vai na posição do João Vitor. Ele treinou ontem, treinou bem, e ele foi um dos primeiros a se colocar à disposição para bater. E essa coragem é muito importante. E se a gente não tivesse passado, a gente não ia crucificar ninguém aqui. Eu gosto muito mais do jogador que se apresenta para bater e erra eventualmente do que se esconde. Então, é um jogador que é experiente, uma das referências do time, e ele foi um dos que... E ele tinha batido bem ontem, tecnicamente, e ele se posicionou para bater, então ele bateria. Não tinha por que não bater, o João Vitor. E a ordem foi daqueles que eu tinha mais confiança do que estava acontecendo nos treinamentos e na disposição ali do campo, de quem estava mais confiante para bater na hora. Então, a gente foi posicionando aqueles que a gente achava que tinha mais chance de bater. Sempre faço isso. O Veguete, o Tietchan, que eu já conheço bem em disputa, ele é um cara que também tem um aproveitamento muito bom e fomos colocando nessa ordem. Diniz, tudo bem? Boa noite, parabéns pela classificação. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Diniz, eu queria que você falasse um pouco... Tá ouvindo bem? Que você falasse um pouco do duelo com o Bruno Pivetti. Você, como um cara estudioso, e ele também, ele tem um livro do futebol, não sei se você já leu o livro sobre periodização tática. Queria que você falasse um pouco desse duelo com ele e também analisasse se no segundo tempo faltou um pouco de físico para o Vasco, se o Vasco cansou, talvez, e permitiu essa pressão do Operário. Obrigado. Então, eu já respondi meio que essa pergunta e no meio daquela que, acho que fisicamente, a gente não estava recuperado totalmente para esse jogo. Não foi no final do jogo. Até acho que no primeiro tempo a gente deu sinais assim de... não é esse cansaço que é aparente para o torcedor ou até para a análise de vocês. Era um cansaço, assim, uma rotação mais baixa para poder fazer as aproximações e conseguir achar os espaços no campo. E no final, acho que pesou para a gente mais foi no segundo tempo a falta de efetividade para poder fazer o segundo e o terceiro gols do que a queda física. Eu acho que não foi isso. Se a gente faz o segundo gol, o time fica um pouco mais seguro, mais relaxado, porque você fica com a pressão o tempo todo, de 1-0, e o Operário tinha que ficar se lançando. E ao se lançar, o jogo ficou mais fácil para a gente, estava mais perto de fazer o segundo e o terceiro do que tomar o primeiro. Aí no finalzinho, que o jogo praticamente tinha acabado, quando a gente tomou o gol, a gente acabou recuando mais e acabou sofrendo o gol. Boa noite. O Bruno, no fundo, eu conheço ele há muito tempo. Ele foi meu auxiliar há 2 anos no Audax. Ele é um cara muito dedicado, que estudou, ele foi para Portugal. É um discípulo aí do Vitor Frade, lá da Escola de Futebol do Porto. E, além de ser extremamente competente, é uma pessoa muito generosa, um cara do bem. E eu torço muito para o sucesso dele. E é sempre um prazer poder encontrá-lo. Foi a primeira vez que a gente jogou contra e espero que a gente consiga se reencontrar em outras oportunidades. Boa noite, Diniz. Aqui é Matheus Guimarães do Lance. Parabéns pela classificação. Eu queria que você analisasse um pouco a atuação do Luiz Gustavo, um jogador que vem crescendo, uma crescente muito grande com a camisa do Vasco, cria da base. A jogada do gol do Ryan, inclusive, se inicia nele, apesar do zagueiro do Operário ter interceptado o passe, aí o Ryan sai em arrancada. E no final vai dar uma boa dor de cabeça para você, já que tem opções como Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos também. Eu queria que você analisasse um pouco da atuação do Luiz Gustavo, por favor. Obrigado. Eu acho que ele está evoluindo cada vez mais. É um jogador que tem um futuro muito grande pela frente. Um jogador técnico, um jogador forte, que tem boa velocidade. E o Luiz, a tendência dele comigo é de ter um crescimento bastante positivo. Estou muito contente com o que estou vendo dele.
Daqui a pouco acredito que a gente vai conseguir olhar mais gente da base. Eu gosto de olhar e ele está sabendo aproveitar a oportunidade. E a gente tem, como você disse, mais zagueiros à disposição do mesmo nível. Então a gente está bem servido aí na posição. Diniz, boa noite, tudo bom? Lucas Moretti, do canal do Gigante Vasco, um prazer. Hoje o Vasco enfrentou um Operário e passou com um grande sufoco, mas sábado já tem mais um desafio também contra o Fluminense, seu ex-clube, e o Vasco conta também com o desfalque de Felipe Coutinho. Recentemente, com o técnico Fábio Carille, quem entrava na posição do Coutinho era o Payet. Queria saber se há a possibilidade do Payet entrar em campo no sábado e como foi também esse primeiro contato seu com o francês. O primeiro contato foi ótimo, é uma possibilidade, mas não é uma certeza que a gente vai poder contar com o Payet. Ele tem ainda resquícios de dor no joelho, ele está voltando a treinar e a gente, junto com o departamento médico, vai saber avaliar, e questão de saúde também, como é que se a gente vai aproveitar e como aproveitá-lo no sábado. Diniz, boa noite. Jéssica Dias, canal Band Esportes. Mais uma vez, o Léo Jardim se torna importante demais, né? Não é a primeira vez. Torcedor apaixonado pelo Léo Jardim, por tudo que ele representa. E tinha que ser nos pênaltis, tinha que ser com o Léo Jardim, um goleiro que está negociando uma renovação de contrato. Queria que você aproveitasse e falasse também sobre o quanto ele é importante, né, no seu projeto agora como comandante do Vasco. E a gente está à beira de uma data FIFA, né? Você, se fosse hoje técnico da seleção, você acha que o Léo Jardim ele merecia mais chance, mais convocação? E se eu falo de seleção, eu tenho que falar com você hoje também de Ancelotti, que vai, né, na segunda-feira já falar como técnico da seleção brasileira. Você esteve por lá numa condição de treinador interino. É o assunto do momento e eu queria saber a sua opinião sobre a questão do Léo Jardim com a seleção e também sobre o novo comandante do Brasil. Eu acho que, mesmo se você não perguntasse sobre o Léo Jardim, eu acredito que ele seja um dos goleiros que se coloca como um postulante pela idade, pela qualidade que ele vem demonstrando no Vasco desde quando ele chegou aqui a vestir a camisa da seleção. Eu acredito que ele é um dos goleiros, um dos possíveis convocados. Eu coloco ele nessa posição, sim. Em relação ao Ancelotti, a gente vai recebê-lo muito bem, como tem recebido todos os estrangeiros aqui, e na confiança que ele consiga fazer mais um grande trabalho na carreira dele. Boa noite, Diniz. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. Parabéns pela classificação. Logo no lance do gol do Ryan, depois da comemoração, você chamou ele para conversar, conversou com ele ali rapidinho, depois o jogo rolou. Na saída do intervalo na transmissão, o Ryan chegou a comentar que você passou a instrução e cobrou um pouco ele, e ele falou que você só elogia e parabeniza depois do jogo. Eu queria saber se é assim mesmo que acontece, e como é que você trabalha isso ali durante o jogo, a hora de cobrar, a hora de elogiar, a hora de exaltar o jogador, como é que funciona isso até na parte mental e psicológica? Não tem muito uma lógica isso daí para mim, sabe? É uma coisa que eu vou percebendo que precisa na hora do jogo. No fundo, eu falei para o Ryan para ele continuar, para a gente tentar fazer o segundo gol. O Ryan, de maneira bem específica, eu acredito que é um talento bastante raro. Acredito que ele vai deslanchar na carreira dele e ser um jogador top de linha, não só aqui no Brasil, como na Europa. Eu acho que ele tem, o potencial dele é enorme, eu enxergo assim. E desde que eu cheguei, eu tento colocar o Ryan numa posição que eu acredito que ele tem, posição não no posicionamento do campo, uma posição que ele tem que ocupar no cenário do futebol brasileiro. Ele é um jogador muito diferente, com competências variadas, num nível muito alto. Ele está aprendendo a se desenvolver e se enxergar. A hora que ele se enxergar do tamanho que ele pode ter, acredito que ele vai ter uma carreira brilhante. Boa noite, Diniz, tudo bem? Parabéns pela classificação, prazer falar com você, Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu queria que você falasse das atuações do Paulo Henrique, seus dois laterais, e o Piton. São jogadores intensos que se doam muito. Gostaria que você falasse sua análise do jogo deles hoje. Obrigado. Eu acho que tanto no jogo de hoje como no jogo de sábado, eles foram dois jogadores extremamente importantes para nós, com muita participação no jogo, muita efetividade, muito acerto. E já eram já há algum tempo, tanto o Paulo Henrique quanto como o Piton, eles são jogadores muito importantes nos treinadores que passaram aqui no Vasco. Eu acredito que eles conseguem entregar muita coisa
o Vasco, e hoje eles entregaram, não só hoje, como sábado também. Fala, Diniz, tudo bem? Bruno Murito, do GE. Eu queria te perguntar, você bateu muito nessa questão do espírito anímico, até da energia, né? De como o Vasco se desgastou contra o Fortaleza, e hoje também um desgaste emocional e físico muito grande. O próximo jogo é um clássico contra o Fluminense, que clássico por si só já é muito desgastante, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Eu queria saber como é que você pretende recuperar o time até lá, até o sábado, na parte física. E também, para você, vai ser o primeiro clássico aqui no Vasco, e logo contra um clube que você tem uma relação muito boa, né? Você foi campeão lá, enfim, teve uma ótima passagem. Então, eu queria saber como para você é reencontrar o Fluminense logo no seu primeiro clássico aqui no Vasco. Não, reencontrar o Fluminense, para mim, vai ser um prazer, sabe? Por tudo que aconteceu, uma história, mas agora estamos no Vasco e é Vasco 100%. Eu acho que a gente tem que fazer o melhor que a gente puder nesses dias para, no primeiro momento, recuperar os jogadores e tentar levar os jogadores no sábado numa condição melhor que eles chegaram hoje aqui. É isso que eu vou tentar fazer, em todos os sentidos. Boa noite, Diniz, Sérgio, do podcast Cruz Maltina. Eu queria saber de um jogador específico, o Garré, que ele é relacionado, mas não tem sido aproveitado. Queria saber como você vê esse jogador, se pretende e como pretende usá-lo. Então, muito pouco tempo para mim ainda, sabe? Não só ele, como o Jean, como os meninos da base que tiveram aqui não estão mais. Eu acho que essas questões, eu acho que quando tiver a parada data FIFA e depois a parada para o Mundial, que eu vou ter mais condição de ver o elenco todo do Vasco e te responder de uma maneira mais adequada, que eu não consigo hoje te responder de uma maneira mais contundente como é que eu pretendo usá-lo. Estou colhendo informações e eu, de fato, conheço pouco o Gaé, o passado dele como jogador, então eu vou ter que ver aqui no Vasco. Aí o técnico do Vasco, Fernando Diniz, o que você achou? Deixa o seu comentário aí, né? Comente, porque você é o cara que manda aqui no canal. Deixa o seu nome e também o seu comentário é importantíssimo. Você recebeu o nosso abraço. Sofreu muito, morreu algumas vezes. Eu tenho essa brincadeira aqui com o pessoal do Vasco. Você morreu quantas vezes durante o jogo, né? Então, vamos lá. Comente aí. Se inscreva, o Wellington Campos FC. Não paga nada, nada, nada. É free, é gratuito. E você vai ajudar a gente a continuar fazendo vídeos por aqui. Se inscreva, dá o joinha, passa esse link para outras pessoas que, graças a Deus, estamos crescendo. E eu quero a sua força também. Parabéns ao Vasco pela classificação dramática. Parabéns ao Operário pela maneira que jogou. Não é verdade? Fiquem com Deus. De São Januário, Wellington Campos.